A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 4, do versículo 1 e seguintes. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Palavra da salvação. Meus irmãos ouvintes, então, iniciamos agora o capítulo 4 de São Marcos. Esse evangelho é o primeiro catecismo da igreja, nos anos 50 e seguintes. E até hoje, os evangelhos são usados, meditados e vividos como o que nós temos de preciosidade de Jesus. São 4 evangelistas. São Marcos se caracteriza pelo segredo messiânico e também pelo desejo de fazer com que Jesus seja conhecido como Filho de Deus. Do começo ao fim, a preocupação dele é essa. E aqui, Jesus está investindo, todas as suas energias, o seu tempo, ensinando. Porque ele tem pouco tempo, ele viveu 30 anos em Nazaré, uma vida oculta, mas agora ele está no seu apostolado, encontrando não só os discípulos e os apóstolos, mas multidões. Nós vimos aqui no início do Evangelho que era tanta gente que ele subiu numa barca, se afastou um pouquinho assim, enquanto o povo ficava à beira da praia para ouvi-lo, que também era uma forma de comunicar para que todos pudessem ouvir, porque não tinha as tecnologias de hoje, os microfones, os alto-falantes, os carros de som, não tinha. Então, Jesus usou uma prática bem rude, bem empírica, bem da época, porque a água facilita a propagação do som. E assim, ele anunciava a palavra. E também não só isso, ele atendia às necessidades das pessoas.
daqueles que estavam ouvindo. E por isso que muita gente levava os seus enfermos, os doentes, e Jesus atendia a cada um. Mas no seu discurso de hoje, esse mesmo discurso do semeador, que lançou a semente, uma parábola, uma história que Jesus contou, a gente encontra também em São Mateus, no capítulo 13, quando São Mateus usa 7 parábolas de Jesus para ensinar para nós o que é o reino de Deus. Então nós devemos ficar atentos aqui a essa história que Jesus contou, né? Um semeador que saiu lançando a semente. O trabalho dele era esse. E essas sementes, elas se comportam conforme o terreno, não é? A gente não vai jogar semente onde tem pedra, onde tem carrapicho, né? Onde tem os pássaros. Eu, quando era pequeno, lá em Caicó, nas minhas férias, ia para Timbaúba, lá para o sítio de vovó, para pastorar arroz. Por quê? Porque os passarinhos vinham comer o arroz e a gente tinha que ter a produção. Aí nós meninos ficávamos com a funda, né, com a baladeira, para espantar os passarinhos. E assim a gente vê como é que é a semente lançada nos terrenos. A qualidade do terreno é importantíssima. E a gente viu aqui que quando o terreno não é terra boa, então vai haver uma safra desigual, não é? Os terrenos são diferentes. Assim também acontece, é isso que Jesus quer chegar. A palavra de Deus deve ser acolhida por todos nós. Agora, qual é a disposição que nós estamos tendo? Que terra somos nós, não é? E como é que nós estamos reagindo diante de tantas graças que Deus nos dá? Será que nós desperdiçamos, deixamos secar, pelo orgulho, pela indiferença? Jesus aqui disse uma coisa muito importante: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Olha aí, todo dia a gente está pregando, né, pelo rádio, agora tem tantos outros recursos, né, pelo Instagram, pelo YouTube. Portanto, nós que somos os terrenos, será que nós estamos valorizando, né, esse trabalho? Nós passamos para outras pessoas. A parábola deixa para nós um questionamento muito bom, e cada um é que vai responder, né? O que é que significa para mim o efeito da palavra de Deus? Portanto, acolhamos, né, esse ensinamento, vamos vivenciar. Aqui eu assinalei os terrenos, né? Terreno beira de caminho, terreno pedregoso, terreno espinho e terra boa. A gente escolhe aqui o que é que a gente quer ser. E hoje nós estamos celebrando São Francisco de Sales, que foi um grande missionário, que era um homem de oração e também sabia acolher as pessoas com o amor de Deus. Ele viveu de 1567 até 1622. E uma bela expressão que ele usou sobre a igreja, ele disse assim: a igreja é um jardim cheio de flores infinitas, de diversos tamanhos, cores e perfumes. Uma frase belíssima para que a gente se sinta a igreja como um jardim que produz flores belíssimas. Ele foi um homem de muita visão, deu muita importância à imprensa na época. Olha que coisa interessante, naquela época, no século XVI, XVII, ele já dava importância à imprensa, porque era um meio de informar as pessoas. E por isso ele é hoje o padroeiro dos jornalistas. Atenção, jornalistas que estão me ouvindo, vocês podem passar para eles esse texto de São Francisco de Sales. Vejam como era que São Francisco agia, São Francisco de Sales, o seu padroeiro. Oração. Ó Deus, quiseste que na caridade apostólica o bispo São Francisco de Sales se fizesse tudo para todos, concedei-nos benigno que a seu exemplo manifestemos sempre a mansidão do vosso amor no serviço aos irmãos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Marcos, no capítulo 4, do versículo 1 a 20. Você ouviu o Evangelho do Dia.
com Monsenhor Lucas Batista.